pregador, que a palavra está aqui, mas não nasceu. Amém ou não amém? Perguntas? Não? Olha isso aqui. Sobre a mudança, se eu mudar a palavra no momento ali, e a igreja ter dado um tema para a pessoa pregar, eu só vou dar a palavra, mas que. Não, o tema não muda não. Não muda, só não vai mudar o tema, mas que. O tema esquece. Tipo assim, pode mudar o versículo que a pessoa estudou, Deus pode mudar o versículo, porém, ele tem que percorrer naquele tema. Porque o tema já foi dado como resposta de oração. Entendeu? Por isso que eu sempre digo para os irmãos: convidou alguém para pregar, chama o cidadão e diz: meu filho, você tem capacidade de pregar isso aqui? Porque não é só convidar o pregador, não, meu filho. É chamar ele, a responsabilidade de dizer: o infeliz da costela oca, na tua igreja tu faz o que quer. Mas aqui é culto de mulheres. Você vai pregar para quem? Para mulheres. Qual é o tema? O tema é arrebatamento, não é isso? Não vem para cá pregar sobre mulher do fluxo de sangue, não. Entendeu o que você entende? Porque a igreja se ornamentou para esperar o arrebatamento. Os hinos é voltado para a questão do arrebatamento. As crianças, os velhos, as senhoras, nós evangelizamos, trouxemos os hinos, botamos dentro de casa, trouxemos para a igreja, enchemos a igreja no domingo. O boca aberta sobre o púlpito diz assim: Deus mudou a mensagem. Eu olho de cara e mudou, foi. Aí não, na mesma hora, o espírito dos boanestes fica no meu ouvido dizendo assim: queres que eu ore para cair fogo do céu e mate todo mundo? Como é, mas que a igreja toda está errada? Um mês inteiro de oração, como aqui na Pacetá tem a programação anual, já tem gente orando pela festa de dezembro. Rafael já tem o tema da festa dos senhores. Aí vem Noel em cima da hora e diz: ah, não, o tema da rede dos reis não, porque Deus de madrugada falou comigo que não fala com vocês são tudo retardados, mas eu sou a terceira pessoa da Trindade, eu sou o Alfa, eu sou tudo. E Deus em cima da hora me deu uma revelação: Rafael, está todo mundo errado, eu sou o cara. Qual é a questão, irmão? A questão é que todo mundo vai se emocionar, vai pular, vai rodar, vai sapatear, porque a palavra de Deus é viva, sim ou não? Mas não vai surtir o efeito que Rafael tinha pedido a Deus para surtir. Vai emocionar, vai sacudir o esqueleto, a carne, o corpo, a alma, mas não vai nascer a palavra no coração. E eu tenho visto hoje a preocupação do povo muito em junto com a galera, que é o ponto 2, segundo tipo de pregador, é o pregador midiático. É o pregador que a semente caiu no meio dos espinhos. E disse Jesus: os prazeres da vida sufocou. Quem aqui não conhece um pregador bom, que tem tudo para ser até o melhor pregador do mundo, mas já caiu na modinha? Já está junto com a galera: vem comigo, sobe comigo no glória. Começou a pregar agora, já é artista. É assim ou não é? Sim ou não? Estou mentindo ou você não conhece esse tipo de pregador? Da moda. Obrigado, Rafael. Jesus te ama. Eu não passo mal. Pregador midiático é aquele que recebeu a semente, mas a semente sufocou. Não, e eu não fico preocupado quando eu digo isso. Ah, vamos falar mal de você. A mim não está dizendo nada, irmão. A minha vontade seria que todo mundo fosse pregador da palavra de Deus, mas avacalhar não.
Por isso que eu sou sincero, se disser assim, olha, a irmã Maria, ou a irmã Helenilda, ou qualquer uma pessoa aqui está indo pregar em tal lugar, eu vou. Mas quando diz assim, ó, o fulano de tal que arrasta multidões está indo, eu digo, Maria sempre vai com as outras, eu não. Porque eles arrastam multidões atrás deles, não atrás de Cristo. Se você está entendendo? A questão qual é? Experimente um dia esse tipo de pregador pregar a verdade, para ver se o povo que vai atrás dele segue mais. Na mesma hora eles desaparecem. Quando você começa a mudar o jeito de pregar, a forma de falar, você também começa a expulsar as ervas daninhas de perto de você. Na sua congregação as pessoas aceitam a pregação de bom grado, porque você ainda é daquele povo que gosta do grupinho, que senta junto, que come junto. Mas você já viu alguém tirar foto ou selfie depois de receber uma paulada? Já? Você já me viu em algum Instagram? Já, irmão? É porque eu não ando pregando, é? Eu ando em casa sentado. Mês passado eu passei uns 31 dias, 30, pregando todo santo dia. Você me viu no Instagram, no Facebook? Por quê? Porque quando termina a pregação que você procura, a igreja está vazia. Porque acabou a palavra, irmão. A palavra, ela vem para espalhar o erro. Aí todo mundo murchinho, apertadinho, sai para casa se examinando onde é que precisa mudar. Ah, tu acha que eu gosto de pregar assim, né? Tu acha que eu não queria chegar num lugar em que todo mundo dissesse glória seja dada ao nome de Jesus pela vida de Noel? Não. Quando eu chego, o povo diz aí, ó, se acha que só ele sabe. Eu sei, acha que é melhor que os outros. Aí, ó, vê se não fala besteira, porque qualquer coisa ele fala. E ainda fica um monte de demagogo. O Noel chegou, aí agora eu não sei como é que eu vou pregar depois dele. E por trás, ó, eu sei. Agora essa raça de víbora vai para o mesmo céu que eu. Se eles forem para lá, me deixa aqui mesmo. Porque esse povo, seja sincero, um pregador que não recebe a palavra pregada por outro, este povo vai para qual céu, irmão? Eu vou sentar para comer pizza com um infeliz desse? Que paz vai haver entre eu, minha esposa, e um infeliz desse com a esposa? Porque uma esposa para casar com um cara desse tem que ser outra infeliz. Porque mulher séria de verdade, crente de verdade, não aceita erro. Aceita, irmão? Tu está pensando que a Alessandra um dia deixaria eu subir ao culto, sem antes ela me ver orando em casa, jejuando e consagrando? Lá em casa eu acordo com os gritos dela de oração. E aí de mim que não acompanha ela orando. E aí quando o joelho começa a doer, eu digo, vou levantar, e ela diz assim, Senhor, agora eu vou para a segunda parte. Eu digo, agora que eu não durmo mesmo. Isso sim que é uma vida de oração. Os irmãos estão entendendo? Amém? Agora veja, a segunda parte é o pregador midiático. E eu não me importo se gostem, se não gostem quando eu digo isso, mas está cheio. Não prega nada, não sai nada, não disse nada, mas quer ser aplaudido. Canta no começo, canta no meio, canta no final. Se não tiver bateria não funciona, se não tiver uma guitarra não funciona, se o som for ruim não funciona, se tiver falhando não funciona, se não tiver isso ou aquilo. Ele só prega se tiver do jeito dele. Vem comigo, me ajuda aí, baterista. Vamos lá, irmão do louvor, me ajuda aí, porque o negócio tem que esquentar. Ele já está dizendo que não é ele que está trazendo nada, né?
Ele está explicando, olha, eu só ouvi, a isso aí, ó. Quando eu escuto uma pessoa dizer isso, eu digo, meu Deus do céu, será que essa pessoa não tem temor de Deus para chegar diante da noiva do Cordeiro que vai morar no céu e dizer, eu estou tão despreparado aqui, que se não fosse Lucas ou André agora, ou José Paulo, nada sairia desse culto. Aí a igreja que não entende o que o cara está dizendo, não sabe, não conhece a palavra, o que a pessoa diz, glória a Deus. Aí ele vai cantar, o céu não entra pecado, não vai. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Aí a igreja ficou de pé, a lenha começou a queimar. Aí ele manda o cara sentar porque o pavio já fumegou. E daqui a pouco ele emenda duas palavras. A igreja cai no manto do reteté. Já tem um cidadão aqui dizendo, filma mesmo, quero ver o povo no mistério. No final do dia ele posta no estado, sabe o que é que ele diz? Deus fez, desceu descalço na terra, Deus operou em quem? Larissa que estava cantando. Sim ou não? Você já viu uma igreja séria? Você viu uma igreja séria? Dá glória a Deus por qualquer coisa? Ficar de pé para qualquer um? Já viu isso? Não. Igreja séria espera o resultado da palavra para depois reagir. Raramente você vê alguém dando terra na hora da palavra. Sim ou não? Da palavra está comendo no centro, você não vê ninguém falar línguas estranhas, ninguém chorar, fechar os olhos, mas experimente começar a cantar música errada, porque a maioria das músicas são erradas, que o povo gosta. Por exemplo, não tem nada a ver com o Alessandro Vilas Boas, tem a ver com a palavra. A partir do momento que o cara começa a citar o texto, eu vou estudar para saber se realmente está no texto, amém ou não amém? Para não dizer, está criticando. Não, ele tem muitos louvores perfeitos, mas nesse aqui, irmão, do carpinteiro, tem alguma coisa de errado ali que não está certo. Alguém aqui aceitou Jesus para ele viver fora de você? Aceitou Jesus? Quando você aceitou Jesus, ele começou a morar onde? E por que você fica cantando na hora do carpinteiro? Qual é o som? Qual é o som que ele faz quando bate na porta? Ele vai sair? Ele está batendo para sair? Porque ele mora dentro de mim. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta. Então, o que é que a pessoa está dizendo? Que Jesus está onde? Está onde, Romildo? Mas você já cantou, seja sincero. Eu não. No dia que eu escutei, eu ouvi o cara dizer assim, qual é o som? Qual é o som? Aí eu disse, som de quê? Quando o carpinteiro bate na porta, eu digo, pronto, está falando da igreja desviada de Apocalipse 2, quando Cristo disse, eis que estou à porta, se alguém aí dentro abrir, meu irmão, dia 11 de setembro de 2011, eu abri o coração para ele e ele mora aqui dentro. Eu quero ouvir o som aqui, é do Espírito Santo batendo dentro de mim e dizendo, Noel, não deixe eu sair de dentro de você. Então, sabe o que é isso, irmão? É porque as pessoas estão tão emocionadas que não conseguem discernir entre a palavra pregada nas pedras, as palavras nos espinhos e a palavra na boa terra. Qual é o resultado, irmã Maria? Nós saímos da igreja cantarolando o hino, mas quando chega em casa, sumiu. Você nem lembra mais do culto. Qual foi o hino que a irmã começou cantando domingo? No meio do louvor, vamos lá, o primeiro hino, qual foi? Você não lembra? Não sei, eu não estava.
577? Fervente oração. E aí, você vive fervente oração? Vem o meu coração na presença de Deus derramado. Você já passou um dia derramado na presença de Deus? Então você não sabe o que o hino quer dizer. Eu já vi gente cantar aqui: quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Quem já viu isso? E você vai junto. Eis aqui a minha vida. Não é eis aqui o meu dia. Não é eis aqui o momento da pregação. Eis aqui a minha vida. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Casa, pai, mãe, filho, família, trabalho, emprego, saúde. É o que você está dizendo. Venho de tuas mãos, mas deixei apenas o meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Aí eu levou, eu quero poder de filho para andar sobre as águas e as ondas que vêm. E o pavor de Pedro me andar. Vê que nós estamos no modo automático. Você acha que isso é normal? Você acha que isso aí não é um ninho de demônios tentando tirar o foco da igreja, da verdadeira palavra de Deus? Cadê os hinos que falam sobre o céu? Estão aonde? Cadê, irmão? Estão resgatando os hinos antigos porque essa geração não consegue tocar no céu mais. É tudo sobre nós. Eu tenho fogo, eu tenho lenha, a sarça queima, eu quero a glória, eu quero poder, porque de mim, por mim, para mim são todas as coisas. E Jesus no culto, nada. Aí vem me perguntar: por que um cego entra pela igreja cego e volta com o terceiro olho furado? Que é o olho espiritual. Por quê? Porque os cegos estão tentando guiar outro cego, irmão. E os dois estão caindo no mesmo buraco. Os irmãos estão ouvindo? Diga misericórdia. Misericórdia. Você acha que eu digo isso com prazer? Seja sincero, quanto tempo tem que você não escuta 45 minutos de palavra sem conversa fiada? Estou falando 45 minutos de palavra, você gemer, chorar e dizer: que palavra! Estão na onde os pregadores? Estão enterrados, sabe? Quando o pastor diz assim: tu tem uma hora, um pregador de verdade diz assim: só dá para começar. Por quê? Porque ele tem 15 dias, 20 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, estudando aquilo que Deus mandou ele dizer naquele dia. E não dá para dizer um ano de palavras, de busca e oração em uma hora. Mas quando a pessoa irresponsável vai pregar, que o pastor diz: termina 8, você diz: meu Deus, ainda é 7h15. Quando é que eu vou chegar lá? Por quê? Porque você vai dizer mais do que o que ouviu. Não precisa você conhecer toda a Bíblia, mas toda a Bíblia precisa ler você, irmão. Vai pregar quando? Sei lá quando é que eu vou pregar. Pronto, glória a Deus, você não está ali na escala ainda. Tem mais tempo. Amém ou não amém? Amém. Oh, glória. Ai, meu Noel, que palavra dura. Dura, você não viu, foi nada. Dura a gente passar a vida toda aqui na terra, fingindo ser crente, e quando morrer, ir para o inferno. Isso que é duro. Duro, irmão Ezequiel, os irmãos e todos os irmãos que estão aqui. Davi, chegar lá diante de Deus e dizer: no teu nome eu curei, profetizei, falei outras línguas. O Senhor dizer: eu não conheço você de lugar nenhum. Misericórdia. Isso será duro, mas chamar a igreja, exaltar a igreja ao perigo da falsa pregação, isso não é duro, isso é confortante.
importante saber que ainda tem crente aqui que tem responsabilidade com as coisas de Deus. Tem algum erro na palavra? Tem algum problema na semente? Tem algum problema no semeador? Tenha. Tem algum problema no modo de semear? O problema está em mim e você. Você aceitou Jesus, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos atrás, ainda não deu tempo de se converter? Ainda não deu tempo de mudar sua natureza? Ainda fala o que não deve, pensa o que não deve, diz o que não deve, xinga de vez em quando, vai onde não podia, faz isso, faz aquilo. Opa! Mas fulano cai na escala. Aí começa os 14 anos de Isaías. Aí de ti Corazinho, aí de ti Batseba, aí de ti fulano, aí de ti Beltrano, aí de ti não sei o que, aí de ti não sei o que. Aí um dia o Senhor diz assim: agora somos nós dois. Ele diz: ai de mim. O ai de ti está fácil, irmão, por aí. Quem deu diz amém? Amém. Segundo tipo de pregador que nós vemos hoje é o pregador midiático, que os prazeres da vida sufocaram a palavra que ele poderia gerar. Não diz que morreu, diz o quê? Sufocou. Ele começou bem, mas de repente ele descobriu que se ele pegar, humilde, sobre ser bem visto em qualquer lugar, ele vai ser bem visto. Ele descobriu que na casa de Wesley, da mãe dele, se ele pregar sobre as glórias do mundo, as agendas dele vão se abrir. Então ele vira um camaleão. Na assembleia ele se veste, pensa, fala e prega como assembleia. Na batista ele se veste, pensa e fala como batista. Na presbiteriana a mesma coisa, na igreja do Bate-Fogo a mesma coisa, na igreja do Fuá a mesma coisa, na igreja do Pano do Saco, do Vale do Sal, do Diogo Amado, ele vai se enquadrando no sistema de pregadores que tem por aí. De repente, a agenda está lotada. Aí a tampa do caixão fecha, né? De repente está lá, irmão, ele pregando em tudo que é lugar, e é limpo, é maravilhoso. De cá, os que se dizem amigos, o homem está pregando muito, né? Os que não entendem o que é aquilo, que Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas agora eu sou adulto. Quando eu vejo um menino vivendo uma vida de adulto, eu digo: não vai muito longe. Quando eu vejo um adulto vivendo uma vida de menino, eu digo: não vai muito longe. Tem que ter um equilíbrio. O que eu vejo hoje de pregador menino, midiático, está lotado. E nenhum deles tem a decência de sentar conosco 10 minutos para escutar a verdade. Nenhum deles tem a decência de pedir um conselho verdadeiro. Sabe qual é o conselho que me dão? Eu preguei bem. A pergunta que eles fazem para mim: e aí, como é que eu me sair? Vem cá, meu irmão, você está achando que isso aqui é queixão de calor, né? É Silvio Santos que limpinha, fica com a mão assim, bata pau. Que no final a gente levanta a nota e diz 10 ouviu, né? Você pode ter feito toda a empulhação do mundo aqui, pode ter sido belo para todo mundo, mas vem cá, e diante de Deus, era você mesmo? Ou era por vanglória? Ou era para se mostrar? Porque se era para se mostrar, essa semente que você acabou de receber vai cair no espinho, irmão. E não vou dizer isso aqui, que minha boca não seja profecia, mais dia ou menos dia está desviado. Mais dia ou menos dia cai no escândalo. Por quê? Por causa dos prazeres da vida, irmão. Aprenda isso. O sistema faz parte do maligno, e o maligno faz parte do sistema. Mais dia ou menos dia,
Quem se envolve com o diabo acaba sentado no mesmo ninho que ele. Não se esqueça que na semana passada nós estudamos aqui que o diabo não tinha pretensão de matar Jesus, mas de ajudar o ministério dele. Comece a fazer milagre, Jesus, que está ibope, pega esse pão. Comece a saltar daqui para lá e para cá e ver anjo em tudo que é lugar, Jesus, que vão reconhecer você como filho. Faça melhor, pule daqui de cima no cenário, no templo, que vão saber que tu és Deus. Ou então faça o seguinte: receba logo toda a glória do mundo, é só sentar aqui e prostrado e adorar. É ou não é o que você vê hoje? Qualquer coisa, irmão, o que vê hoje é Deus. Um dia desse tem uma irmã que postou no status assim, uma criança fazendo assim, ó. Aí ela ficava assim com a mão assim: eita Jesus, é Deus usando a criança. Eu digo: se é meu filho, eu ia dar um tapa dele tão grande, que ele ia cair e dizer: papai, onde foi? Você tem sorte que fui eu que lhe bati, e não ele. A mãe apoia uma patifaria daquela que você já viu num terreiro de uma criancinha amarrada, escondendo do lado, brincando de demônio. Você não vê, na igreja pode tudo, não pode, está errado. Brincadeira com as coisas que Deus não pode, irmão. E o que tem de crente, anote aí, que esse tipo de crente, de pregador, já gosta de uma chacota. Nem acaba o culto, começa o grupinho da chacota. Fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C. E depois está todo mundo na mesma casa, no mesmo covil. Está se matando entre eles, eles sabem que um fala mal do outro. Mas se reuniu, é todo mundo amigo, meu irmão. Isso aí é coisa de serpente. Crente de verdade, ou ele gosta da pessoa, ou ele já deixa claro: não gosto. Te amo do amor de Jesus, agora chega para lá. Meu amor por você é da porta da igreja para dentro. Fora, coma a tua pizza no quinto e fica. Porque quanto mais grupo de serpente, mais picada de cobra tem, mais veneno tem, irmão. Está assim, ó, cheio, tupido de grupinho de gente que finge ser crente, dizem que são pregadores, mas a chacota está na ponta da língua, sorrindo dentro do irmão, da roupa da irmã, da forma com que chegaram no culto. Esse povo está dizendo, eles estão pregando o quê, irmão? Eles estão pegando a semente aqui e jogando para cima. Pode ser que a igreja receba, mas eles nunca receberão Cristo. E o meu intuito aqui nessa noite não é fazer com que os irmãos pensem em ser os melhores pregadores do mundo, mas é tudo que sai da nossa boca ser verdade, irmão. É chegar na casa de Rafael e dizer: Rafael, meu filho, é o seguinte, eu vim aqui na sua casa hoje para nós orarmos. Eu não venho aqui, é só no dia do churrasco, não. É chegar para a irmã Lenida, é o seguinte: eu fiquei sabendo de uma coisa extraordinária que me contaram acerca da sua vida, que a senhora recebeu essa bênção, que a senhora é isso, que a senhora é aquilo, que a senhora é aquilo outro. É chegar para um jovem, para uma criança, para um adolescente e trazer a palavra da salvação. Não quando a pessoa sair do culto, já sair denegrindo a imagem de todo mundo. Isso é pregador, irmão. Você já viu um jovem como Gesiel, Davi? Hoje, desses pregadores que tem, você já viu eles junto com o pastor Zé Antônio? Com uma pessoa mais madura como Ezequiel? Como Romildo? Você vê? Como é o grupinho deles? Um monte de menino, rodeado de menino, fazendo meninice, dizendo que é pregador. Estou mentindo? Irresponsável,
prato, não varre uma casa, não estudam nem a palavra, não trabalham, a maioria vive às custas dos pais, mas querem casar, querem ter filho, querem viajar, querem ser pregador e só vive um grupinho. Crente se encosta em quem tem sombra para dar, irmão. Crente não se encosta para fazer sombra em ninguém. Crente procura pessoas maduras para crescer junto. Amém ou amém? Enquanto que Davi, enquanto tiver, vou dar um conselho físico, enquanto tu estiver andando com quem não tem nada para te oferecer, tu vai ficar sempre sendo mesmo. E Davi, quando você sair daquele grupinho, não pense que os seus amigos vão orar por você, não. Porque este grupo está doido para ver sua queda, doido para ver seu casamento destruído, e eles já são os primeiros a fazerem fofoca. Mas quando tu sobe ali, não, aí agora é teu amigo. Eita Deus, vai, você que eu faço, amo tua vida, não é nada. Pergunte ao seu melhor amigo: quantas horas por dia você passa orando por mim? Ninguém tem horas para passar orando por mim. Quando eu chamo você para comer pizza em sua casa, que chega às 6 da tarde, sai que hora? Meia-noite, 1 da manhã, assim não é? Eu estou mentindo aqui quando fazem reunião na sua casa. Se você não botar para fora, eu vou embora. Mas quais deles já passaram horas de oração, dizendo: Senhor, sustenta o casamento de Davi, sustenta a vida da missionária Larissa, mas Rafael, sustenta a irmã Miriam, sustenta a irmã fulana. Não tem, porque eles não têm, não terão. E se você ficar junto desse povo, vai morrer sem ter também. Vocês irmãos estão entendendo? Irmão Noel, a palavra eu disse para você segurar o lombo. Cadê os pregadores que não estão aqui hoje? Tem 110 pessoas no grupo aproximadamente, né? Será que todos os 110 estão trabalhando, estudando, dormindo, gripado, doente, em cama, acamado, de Covid? Não, é porque o tema proposto já espanta os falsos. Se hoje fosse, eu diz amém. Se hoje fosse o dia da apresentação, quem lembra do dia da apresentação? Como é que está na igreja aqui? Estava cheia. Por quê? Porque querem ser vistos, querem se apresentar. Cadê eles agora que tanto insistiram para não desistir do curso? Não desista não, eu venho. Aí quando termina de pregar, fala 2 abóboras e já quer a minha aprovação. 2 besteiras que dizem, chega para o pastor e diz: pastor, pode criticar. Se o pastor criticar, ele nunca mais sobe lá. Ele desiste na hora de pregar. Porque estão procurando a aprovação do homem, irmão. Nós não precisamos da aprovação de homem nenhum. Se o que você está vivendo, você vai dizer é verdade, meu irmão, disse, abriu a boca, falou, acabou. Foi Deus que te usou e ponto final. Aí eu só falei 5 minutos. Foi verdade? Foi. Então foi a melhor pregação que alguém poderia pregar no mundo. Mas fulano prega 50, dos 50, será que 10% é verdade? Porque se 10% daquilo que ele pegou de 50 for verdade, você com 5 minutos de verdade foi 100% e ele 5%. Os irmãos estão entendendo? Amém ou amém? Amém? Vamos encerrar agora. Vai dar uma viajar, meu filho. Está pensando que está cedo? Eu falo mais do que eu tenho do leite. Segundo ponto é pregador que sufocou a palavra no meio dos espinhos. Mateus 13:22. Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra. É o terceiro, né? Eu coloquei o Petegral
Em segundo, em terceiro, foi o seguinte. Primeiro eu coloquei pedregal. Em segundo, eu coloquei os espinhos. O terceiro agora é a beira do caminho. Certo? Beira do caminho. Pedregal, espinhos, beira do caminho. Eu vou deixar lá no grupo para vocês não se perderem. Qual é a questão da beira do caminho? A pessoa que está à beira do caminho, pregador que está à beira do caminho, é aquela pessoa que ele ouve a palavra. Ele não entende a palavra. Ele não entende a palavra. E aqui eu estou falando no sentido literal. Quando alguém terminar de pregar, faça esse teste. Pergunta a ele: você entende o que você está querendo dizer? O que você vai dizer? Você entende o que você vai dizer? Mais ou menos então, meu filho, tu vai se perder durante a pregação. O que eu conheço de gente que deixa para entender, foi agora que eu vim entender, já tinha 20 minutos de pregação. Olha agora, o rolo desceu agora. Eu digo, meu Deus do céu, e se o rolo não descesse? Entendeu? No meio da mensagem, ele foi entender que isso é falta de busca. Irmão, o Romildo está ali, o Romildo fez um curso RD, NR35, CEP. A cada 2 anos, o que é que o Romildo tem que fazer com o curso dele? Reciclagem. O crente lê a palavra, irmão, quando é novo convertido, e acha que aquela palavra que ele deu ainda funciona do mesmo jeito na vida dele. Não! Tem que ler de novo, e 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 de novo. Quantas vezes eu já ouvi gente pregar sobre a vida de Cristo? Porque nesta noite Jesus pode voltar, nesta noite Jesus vem, nesta noite Jesus. Eu digo, sim, se ele voltar, esse corpo meu vai ser transformado como? Ah, não, olha, faz parte dessa escatologia. Você está pregando o quê? Porque se eu chego para a igreja e digo, Jesus vem hoje, a igreja que entende a palavra está pensando, 1 Coríntios 15:53, corpo transformado. 1 Tessalonicenses 4:13, num piscar de olhos, na última trompeta ele vem. E o ímpio? Quando você diz Jesus vem hoje buscar a igreja, ele está entendendo o quê? Nada. E ele vai e me pergunta, me diga como é a transformação, como é que funciona isso? Ele não sabe por quê, porque ele acha bonito dizer, não estudar. Receba essa, você que é pregador, e você que vai ser um dia. Palavra sofre, irmão. Entender a palavra dói, cansa o cérebro, rasga a pestana, dói o joelho. É dias e dias de choro, dizendo, Senhor, não entendi nada, não estou entendendo, a minha concentração está ruim, está acontecendo alguma coisa, algum bloqueio em minha mente, eu não consigo ler o próximo versículo, eu não estou entendendo o que eu terminei de ler, Senhor, ajuda-me. Tanto que você cochila e dorme, babando a cadeira, madrugada velha, você com a mente descansada, e você se assusta, aí o rolo começa a descer. É ou não é, Rafael? E você diz, meu Deus do céu, eu passei o dia todo, a semana toda tentando entender isso, e dormindo, foi que Deus me deu. Os irmãos estão entendendo? Tem que sofrer, irmão. Quanto tempo tem que você não sofre por ler a palavra? Ah, eu não entendi. Aí joga para lá. Ah, não entendo. Aí o vídeo chega lá e diz assim, eu vim trocar aqui esse medidor. Aí ele coloca a chave e diz, ah, não entendo.
Você vai na escola tirar a habilitação, o instrutor diz assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, assim, você passa a marcha errada, eu não entendo. Primeiro dia de aula, você vai estudar, você entra no curso, você paga o curso, o professor diz, o assunto é esse, se vire. Pire sobre lá, você calcule agora a raiz quadrada de 9 elevada a 18ª potência. Depois você calcula o cateto oposto sobre hipotenusa, para você achar o ângulo reto. Aí você diz assim, tchau, vou embora. É assim que você diz? Eu tenho que ficar aqui, e eu vou passar o ano todo aqui aprendendo seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente. 3 anos depois, nem sabe o que é isso aí. 3 anos depois, no ensino médio, o professor de física diz assim, quem aprendeu seno, cosseno e tangente? Você diz, eu. Ele diz, esqueça tudo que você aprendeu, porque não serve para absolutamente nada. Não é assim, eu estou mentindo. Você diz, meu Deus, eu fui enganado. Ele é, a fórmula é essa aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, calcule. Você diz, meu Deus do céu, 3 anos perdido. Alguém desiste? Vai embora? Então um trabalho de faculdade para você fazer, se vire. Você tem essa redação para você fazer todinha, é desse texto aqui, e você tem que me entregar amanhã. Ah, mas eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho irmão, eu tenho mulher, eu tenho não sei o quê, tenho limite, artrite, butite, osteoporose, eu estou doente, eu tenho que se vire. Você entrou numa faculdade. Na igreja, o crente pega a palavra, abre. Tenho paciência para isso não. Vou fazer minhas coisas que é melhor. Pastor disse que aí está na escala. Meu Deus, estou na escala. Jesus do céu, estou na escala. Jesus, chega aqui, o que é que eu faço? Meu Deus, Jesus. É assim, não é, irmão? Só para as coisas de Deus que vai provar ali. Você só deixa para depois as coisas de Deus. Por quê? Porque se hoje o teu filho estiver doente agora, você abandona até sua vida para poder levar o seu filho no médico, não é? Você vai para o Dantas Peão, pega uma fila, paga alguém para dormir lá, de manhã cedo você vai preocupado no trabalho, trabalha, depois você vai para o plantão do peão para curar seu filho. É assim, não é? Quem é que sofre a mesma coisa pela palavra? Mas quer pregar muito, mas quer pregar 40 minutos, 50 minutos. Sim ou não, irmãos? Tu está achando que pregar 1 hora, 2 horas de relógio é só fazer uma consulta na internet, é? Tu está achando que conhecer a palavra é ler 2 coisas e esperar o revelamento, a profetada, a visagem? Não é não, é na lágrima, é no choro. Quando me disseram para mim, rapaz, existe uma coisa chamada faculdade de teologia. Eu disse, onde é mais perto? Ele disse, em Brasília. Eu disse, vou para lá. Não, eu não vou, eu quero ver como é isso. Eu nem sei o que é isso. 2016. Vou para Brasília, chego em Brasília, me deparo com o professor da faculdade, o diretor, ele disse, meu filho, tu quer estudar? Quero, não tenho um centavo no bolso, vim pela fé, de carona, mas Valber, ele sabe quem é. Um pregador e um cantor rodado na rodoviária de Brasília, usando os olhos da fé, sem um centavo no bolso, de carona. Olhei para um lado, olhei para o outro, a mala dele de um lado, a minha mala do outro. O cara que levou a gente subiu, veio-se embora. E nós dois lá, pedindo a um e a outro informação. Meu filho, pelo amor de Deus, onde é que fica aqui? Onde é que fica o Jardim Ingá aqui? Onde é que fica? Porque disseram que a casa do apóstolo é ali. Ele mandou a gente vir, nós vamos estudar a palavra. E ele mandou a gente vir. Ninguém conhece esse cara. Digo, meu Deus, e agora o que é que a gente faz na nossa vida? Vamos evangelizar. E ele com o violãozinho tocando, e eu pregando a palavra no gogó. Vem à noite, vai dormir aonde?
no chão. Frio de 6 graus, ele e eu, uma coberta, sentado de joelho, um aquecendo o corpo do outro. De repente alguém bate assim e diz: Deus mandou eu vir aqui, porque tem 2 servos dele perdidos, e hoje vocês vão dormir ali na minha casa comigo. E qual é que maravilha, como Deus é bom, como Deus faz? É lá, vamos procurar amanhã a casa do apóstolo. 3 meses para achar a casa desse cidadão. De casa em casa, de rua em rua, de igreja em igreja. A oportunidade é que é 2 minutos e meio. Beleza, mas meio porque Deus é bom por tal maneira que Deus o Filho deixa ele para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vamos cantar o hino, vai. E ele começava a cantar o hino, pelo meio do hino cantava, cortava. E alguém perguntava assim: vocês estão morando aonde? Rapaz, por favor, ali não, hoje você dorme aqui. 3 meses de casa em casa. Batia na porta dos crentes, o tempo dizia assim: todo baiano que vem para aqui ou é ladrão ou já passou pela penitenciária. Toda igreja, que a gente chegava e ele dizia para Val: mas se tu tivesse com outra pessoa da mesma cor, nós receberíamos, mas você trouxe um preto para cá, nós não te recebemos. O pastor presidente da Assembleia de Deus de Valparaíso, em Goiás, chamado João de Brito, ele olhou para mim e disse: neguinho, aqui tem 2 classes de pessoas que eu odeio e você está encarnado nela: preto e pobre. E aí, quer pregar? Quer ser pregador mesmo? É só pegar a malinha e voar, né? 3 meses depois, rapaz, fulano de tal está morando em Jardim Gá, mesmo na casa do apóstolo Queiroz. Achamos a casa. 13 pessoas morando na mesma casa, 2 cômodos. O apóstolo criava meio mundo de gente que tinha vindo de rua, gente que tinha vindo do crime, gente que tinha vindo do tráfico. Esse povo todo lá dentro, Valber e eu deitados no meio deste povo. Madrugada, o apóstolo acordava e dizia: epa, joelho, oração, jejum, consagração, porque amanhã não tem nada para comer. E ele sair e voltar com a providência. Qual a providência? Um saco de arroz de 5 quilos para todo mundo. Quer estudar teologia, não é? Quer, bom, sente aqui e aprenda o que é a palavra. Vamos ali pregar? Vamos. Qual é a igreja? Não tem igreja, é a rua. Vai? Vamos. Madrugada, marquise, mendigo, tráfico de drogas, prostíbulo, terreiro de macumba. Vai? Vamos. Mas nunca teve um lugar onde nós estendêssemos a mão e alguém não dissesse: eu fui curado. Ou outro dissesse: eu quero aceitar Jesus. Outro dissesse: Deus me libertou ontem. Qual é a questão? A questão é que a fama corre, sim ou não? Aí chegou os ouvidos do pastor que me disse que eu tinha 2 classes de coisas que ele odiava: preto e pobre. E aí veio o convite: dá para você ministrar domingo na sede o preto e pobre? Eu falei: dá, mas tem que levar o cantor e dar uma oferta para ele, porque ele gosta de oferta. Gosta ou não gosta? Ouvido a oferta, gordinho, bonitinho, forte, malhado. Aí foi murchando. 3 meses depois estava reconhecido, abatido, com semblante filho de papai e mamãe, acostumado a comer, beber, dormir. Aí Deus tira da lagoinha e diz: eu vou lhe mostrar o que é a obra.
Você não quer ser usado da maneira que agrade a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar? Eu vou te levar para qualquer lugar, qualquer hora para agradar a Deus. E aí qual é o louvor que ele cantava sempre? Só cantava sobre o céu, vinda de Cristo, arrebatamento da igreja. Resumindo a história, para encerrar o assunto, eu só estou contando para os irmãos entenderem qual é a outra parte de ser pregador. Qualquer um menino mimado iria pregar nessa igreja? Depois de ter sido esculhambado num culto ao vivo, transmitido num telão? Ia, você ia ser sério? Ia guardar mágoa no coração, né? Vai, vou. Agora aqui é o seguinte: lá é 40 minutos. Você vai pregar 40 minutos, nem mais e nem menos. O culto termina 21 horas em ponto. Se tu estiver pregando, puxa o seu paletó. E foi dando as formas, e botando, e cortando. Tem que ser assim, tem que falar assim, tem que dizer assim, tem que ser assim. Beleza, vai, vou. Não tinha comido na quinta, na sexta, no sábado que a gente comeu alguma coisa. Vai, e eu. Quando a gente aproxima da igreja, a igreja é grande, cabia mais de 500 pessoas na igreja. Entramos na igreja, a mulher pegou o nome, já mudou. Já tem recepcionista. Dias antes não entra, agora já tem recepcionista. O nome, por favor, senhor, tudo bem, o seu nome é Levita Valber, o seu é Noel, tu é o quê? É o quê? Irmão, pastor de irmão. No final botou o cooperador. Pronto, pelo de botar alguma coisa, né? Ficou o cooperador. Aí de lá, o pastor chegou, o pregador chegou, gente aí, daqui a pouco eu lhe chamo. Beleza. 8 horas da noite, ele está aqui cá de cima no culto. Eu embaixo, e ele dizendo assim: vou passar para o cantor vai cantar 2 hinos para colher os hinos de oferta. E aí já vou orar pela vida do neguinho aqui, que ele vai pregar hoje. O neguinho diz ele que é pregador, o neguinho. Desse jeito, eu não estou omitindo nem inventando, diz ele que é pregador, o neguinho. Mas ele diz que é porque ele é. Amém, igreja, amém. E glória a Deus, aquela coisa toda. E Valber cantou, mas cantou que eu nunca vi ele cantar daquele jeito. O cara com fome há 3 dias. Na cidade dos outros, sem ter dinheiro para voltar, irmão. Eu estou lhe falando de escassez. Eu sou magro, mas eu estava pior que isso. O cabelo desse tamanho, o paletó azul que eu tinha, o pastor disse assim: o neguinho é aquele ali, ele está com o paletó parecendo guarda de banco, todo azul. Desse jeito, no meio do culto, e ele dava, ele sorria, e eu mais sorria mais ainda. Vamos pra cá. E quando terminou de cantar, me convidou. Aí vou eu subir ao púlpito, né? Púlpito alto assim, vou eu subir. Ele, peraí, eu vou lhe fazer algumas perguntas primeiro. Ele começou a falar um monte de amor, um monte de coisa, empurrando. Eu digo assim: o que ele está tentando fazer? Ele está ganhando tempo, que é para eu passar do horário e não me convidar mais. Mas eu não sou bobo. E ele começou a me esculhambar, vai falar. Teve um buraquinho um dia desse que era assim, na mesma cor sua assim, que levou a igreja, e só ficava pedindo oferta, ele não pregava nada. Vê lá, hein? Eu sei que tem pessoas aqui que precisam escutar esse tipo de coisa. Ele diz assim: não vai se urinar aqui em cima, não. Mas ele não usou o termo urinar, né? Ele usou o termo mesmo, que eu não preciso dizer. Não vai se urinar aqui em cima, não, viu? Vê lá. Aí eu cantinho assim, baixei minha cabeça, chama o irmão para orar. O irmão fez uma oração mais rápida que eu já vi na minha vida. Senhor, abençoa esse irmão que veio da barriga, está aqui. Daqui para cá eu não senti nada, mas aqui eu tinha uma palavra que Deus me deu no monte do barreiro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos estão entendendo? Ou manda o mistério aí. Arrependei-vos, porque é chegado o reino.
Amém ou não amém? Amém. 10 minutos de mensagem, 15 minutos sem intervalo para eu tomar água. Eu não respirava. Sabe como é, né? Quando o pregador está pregando sem respirar, só. Porque lá o povo não dá glória, o povo bate palma. Pois é, você está pensando que pregar na passentar é maravilhoso. Você já sabe como o povo faz, quando você diz alguma coisa, como dá glória a Deus. Lá não. Lá o povo fica em pé e bate palma, você tem que dar um intervalo. Eu não dei intervalo nenhum. Quando o povo ia levantar a mão, ia bater palma, eu digo, porque Deus. E aí empurrava a palavra, ele toma de palavra. E aí, meu irmão, quando foi chegando 21 horas, faltavam acho que uns 45 segundos por aí. Aí eu disse, quem me ouviu diz amém. Aí ele, amém. Aí eu entreguei o microfone. Aí ele pegou o microfone, com toda a paciência do mundo, e falou assim, irmãos, a gente pensa que não pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Nazaré nos surpreende. Quer congregar comigo, neguinho? A partir de hoje você vai ter casa, comida, vestimento, onde morar. Pode buscar tua esposa, que tu vai passar um tempo aqui. A partir de hoje aqui, você é o pregador itinerante da cidade toda. Eu digo, menino, como a coisa muda. Tu acha que ele estava querendo a mim, o preto e pobre, ou o talento que Deus me deu? Só que talento na mão de pregador de verdade é uma granada de pino puxado. É uma granada que para ela explodir você precisa puxar o pino. Depois que você puxa o pino, ela tem 6 segundos para explodir. Uma pessoa que tem responsabilidade, ela puxa o pino da granada e sai de baixo. Falei, beleza, é isso se preocupe não. 15 dias depois, quem era o professor da escola dominical? Eu. Quem era o grupo de evangelismo, o líder de missões? Eu. Líder dos senhores? Eu. Um mês depois, tinha um cantor oficial e um pregador itinerante. E Deus dizendo comigo, não finque raízes, puxe o pino da granada e saia fora, que a bomba vai estourar aqui. E eu tinha um caderno, escute isso, que Deus me deu as mensagens em 2012. Eu escrevi tudo. E Deus falou, lembra do caderno? Que eu levei, nem sei para que eu levei, que estava todo riscado, até hoje eu tenho. Deus disse, comece a pregar uma por uma daquelas mensagens. Os irmãos estão entendendo a lógica da história? E eu comecei. E não tinha uma palavra que dissesse assim, hoje eu amassei o teu ego. Era só pancada. Teve vezes que eu não dormia de noite, pensando o que eu vou fazer amanhã, o que é que eu vou dizer amanhã, será que eu não vou apanhar, será que eu não vou tentar me matar aqui, porque o negócio era sério. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém? E Deus me deu um dom no Monte do Barreiro, uma certa noite, que é um dom que eu perdi e eu faço questão de ter de novo, que é o dom de visão. Não faço questão de ter de novo, não é desmerecendo o dom, é porque é doloroso você ter isso. E Deus começou a me mostrar a vida de todo mundo. E quando eu ia pregar, eu abria a Bíblia, começava a pregar a mensagem que Deus me deu no caderno, e Deus começava a abrir a vida do povo. É bom isso? Comecei a atrair inimigos para cima de mim. Comecei a ser respeitado. O povo não queria mais ficar do meu lado. Por quê? Porque Deus me mostrava tudo. E aquilo faz mal para você. Você se sente mal. Você olha para a vida de Gesiel ali e você vê tudo o que ele fez, o que ele está fazendo. Às vezes coisas que ele está pensando, irmão. Isso é um dom tenebroso. Por isso que eu digo, graças a Deus eu perdi. E você que olha para ter dom de visão, tome cuidado. Porque quando vier, você vai ter que contar o que está vendo. Não é só obrigação interpretar
está avisando, a sua obrigação é contar. Sim ou não? Jesus disse a João: o que você vê, não interprete. Escreva, anote. Você disse: eu tive um sonho com você. Como foi? Tu capotava a cadeira, caía e quebrava o osso da língua. O que você vai dizer para o cara? O que você viu, não vai interpretar, porque o osso da tua língua quer dizer, sai fora disso. E eu guardava, de repente, irmãos, vou encerrar agora. Quem me diz amém? Amém. A coisa prosperou. Estou olhando para Gideão, porque Gideão conhece a minha história, mas vamos lá. A coisa prosperou. Como Abraão, irmão, de vez em quando tem que. Eu descobri que profeta não tem amigo. E meu amigo me abandonou literalmente no deserto de Brasília. E eu fiquei só. No mesmo dia eu falei para o pastor, lembra da promessa de 3 meses atrás, trazer minha esposa? Lembro, pois chegou a hora. Pois quando ela vir, pronto. Chegou, pronto. Já não estou só, sim ou não? Sim. Quando ela chegou junto comigo, o pastor me colocou para morar numa casinha mais baixo que esse ar-condicionado. A luz e a água era gato. Olha como ele me amava. Uma parte da casa chovia, molhava tudo. Tinha um sofá, uma cama e uma geladeira ligada direto na tomada. Não desligava para nada. A cesta básica que ele disse que ia, nunca foi. A casa dele ficava umas 4 ou 5 casas do lado de onde eu estava morando. O churrasco na casa dele era de noite. Na minha casa não chegava nem comida, nem nada. Mas quem era o pregador de noite? Quando eu pregava, as almas se convertiam, a gente era curado, não sei o quê. Esse aqui é o meu pregador itinerante, homem de Deus. Aqui é a esposa dele que veio junto com ele na Bahia. O povo pensa que o povo crente, profeta de Deus. E o alimento dele? Nada. Eu só servia para sugar o meu sangue. Você não está entendendo como é? Eu vou casar. Vai casar com alguém que quer viver junto contigo o plano da salvação? Ou vai casar com boca aberta que não aguenta passar uma noite na rodoviária? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço isso. Você aceitou Jesus, meu filho. Não é o plano dele. Tem o que na geladeira? Assentamento sem terra, luz e água. O arroz mais barato custava R$15 os 5 quilos. Água ruim, não dá para beber aquela água, você tinha que comprar, não tinha dinheiro. Escute o que eu vou dizer para a gente encerrar e ir embora. Estou falando aqui, experiência de vida, eu vivi isso aqui. Por isso quando eu vou pregar, eu vou falar assim, sobre humilhação, passar fome, eu sei o que é isso. Quando eu vou falar sobre amor, companheiro, sabe, eu só vejo um postão lá no statusinho, né, com minha esposa lá, te amo, porque o nosso amor é assim, o povo pensa, que figura de linguagem. Meu filho, eu tenho 11 anos de casado, eu sei quem casou comigo. Eu sei que se fosse muitas dessas mulheres de hoje aí, não aguentavam uma prova dessa. Sim ou não? Quem é a mulher que quer sair da sua casa, da casa dos seus pais, aqui, no conforto do celular? Eu já tinha minha casa, irmão, isso foi em 2015. No conforto do celular e acompanhar uma pessoa em Brasília, desempregado, sem dinheiro, sem ter onde morar, nem alimentação, dormir no chão. Quem é a mulher que quer? E quando abrir a geladeira e dizer, é isto que você oferece para mim, ela nunca disse isso. Ela abria a geladeira e dizia assim, eu vejo a picanha, eu vejo a alcatra, eu vejo o ovo aqui, eu vejo... Ela era diferente. Eu disse, amém, minha filha, eu também vejo, mas vamos comer o que hoje? Vou pregar sobre os corpos que alimentam Elias. Eu sei o que é isso. Ela olhou para o fundo do quintal e disse, rapaz, isso aqui está parecendo
mandioca, mas pelo tal deve ser aipim. Eu disse, será? Ela é, vamos cavar, digo, vamos. Foi aipim de manhã, meio-dia e de noite, durante 2 meses. Tinha uma roça de aipim no fundo do quintal. Olha que coisa maravilhosa. Ela reclamou? Não, ela inventava todo tipo de comida com aipim. E ainda chegava na igreja palitando os dentes. O pastor dizia, seu neguinho está comendo aonde? E minha esposa toda bonita, arrumada, aquela coisa, aquele negócio todo, o povo dizia, tá mulher chique. Isso aí deve ter uma gripe dentro de casa, esse povo deve ser rico, andar de carrão. E eu com o mesmo paletó velho abatido, mas não teve um dia para eu dizer assim, demônio, eu estou te vendo aí no fundo. Ele levantar e dizer, você veio fazer o que aqui? Não interessa o que eu vim fazer aqui, eu vim expulsar e tchau. E no outro dia as pessoas baterem lá e dizer assim, irmão, vem aqui, olha por mim aqui que eu estou assim. Irmão, eu recebi uma vez, irmão, e os milagres acontecendo. Mas para o milagre acontecer na vida dos outros, o profeta tem que sofrer na vida dele. Ou não é assim na Bíblia? Ou você queria que eu chegasse lá e fosse ovacionado? Sim, senhor, não, senhor, tapete vermelho para ti, porque tu és profeta. Queres comer o que, senhor Noel? Dispensa, não, dispensa, não dispensa. Eu não gosto de comer isso aqui, não. Isso tem o que nesse cuscuz aí? Vixe, isso aí, não. Eu estou acostumado a comer na Bahia, cuscuz com ovo e mortadela e não sei o que, tem que ter margarina também. Não. No último mês o cara me mandou uma cesta básica desse tamanho assim, sabe o que era? Era o refúgio da despensa, cheio de cogulho. Então eu digo a ela assim, você vai lavar esse feijão só para eu ver. Que ela botou na água, os cogulhos subiram e o feijão desceu. Quem cozinha aqui sabe que o feijão furado é normal ele subir, né? Porque ficou fofo. Não, o feijão encheu tanto de água que ele desceu e os cogulhos subiram. Que situação. E ainda, bora pregar? Qual é o resumo da mensagem, Manuel? O resumo é que no último dia o pastor disse assim, eu quero fazer uma vigília aqui. E Deus falou comigo, agora eu vou te tirar daqui. Beleza, vai me tirar? Vou, pronto, maravilha. Qual é o tema da mensagem? 3 meses antes que eu olhei o caderno, que eu puxei a última página, estava lá. Homicida de irmãos. Pois aquele que aborrece o seu irmão se constitui homicida dele. Quer que eu vou pregar? Vamos mudar o tema? E nesse dia ele resolveu convidar o pessoal dos Gideões missionários na última hora, que estavam fazendo a cruzada lá. E foi entrando gente, e a vigília, aquela coisa, aquele negócio, que maravilha. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou pregar uma mensagem dura dessa no meio desse povo? O povo já não gosta de mim, eu no mesmo paletó de guarda de banco de sempre, a mesma roupa. Quando foi 2 da manhã, disse, pastor, passa logo a mensagem para mim, que esse povo vai embora. Eu disse, não, eu já mandei fechar a igreja, não sai ninguém. E eu comecei a angustiar, me desanimar, porque a mensagem era dura. Quem ouve diz amém? Amém. Quando eu olhei para trás, Deus disse para mim, se tu mudar o tema da mensagem, eu te mato aqui em cima. E eu escutei ele dizer isso para mim. Eu vim aqui para salvar uma alma. E você vai ter que fazer isso hoje, senão eu mato você aqui em cima. E aí, meu irmão, aí eu travei, porque agora a visão não era para a vida dos outros. A visão agora era para a minha vida. Quando eu olhei para trás, tinha um cara com os pés no Piauí e outro pé em Brasília. E Deus falou comigo, diga para esse pastor que ele tem uma mulher aqui e outra no Piauí. E aí, pregador? Vai dizer? Ou vai morrer? Ou vai morrer? Aí eu fiz igual Thanos, uma alma por uma alma. É assim, 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 assim. A mulher dele levantou lá e disse, esse é o Deus que fala.
Eu disse: e você, o que vai fazer? Ele dobrou o joelho e disse: bendito seja o Deus do céu que revela. Então eu disse: olhe para trás. Eu digo: não quero olhar. Ele: olhe. E aí começou. Não vou entrar em detalhes, né? E tem coisa escabrosa. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? 411 pessoas levantaram a mão para aceitar Jesus como Salvador. Tudo crente, pastor, pregador, missionário, evangelista, BBB, caixa de fósforo, não sei o que. Gente que está na Bíblia, mas não deixou a palavra crescer no coração. Os irmãos estão entendendo? Quando finalmente eu achei a casa do apóstolo, eu disse: quero estudar. Ele me botou numa obra dessa. Quando eu cheguei de volta na faculdade, ele disse: está aqui o seu diploma. Eu disse: como é que é isso? Ele disse: você a partir de hoje é professor. Se você quer ser aluno, primeiro você vai ter que começar a ensinar com a sua vida. Está aqui sua turma, todo mundo aqui é desviado. Traficante, ladrão, homicida. O povo que aceitou Jesus lá, agora eu vou ter que ensinar teologia para eles. 15 dias, um mês, 2 meses depois, todo mundo crente, batizado e pregando a palavra de Deus. Fiquei mais 2 meses lá. Deixei o certificado na mão de cada um. O apóstolo falou para mim: pronto, agora você já fez o curso básico em teologia. Vá para casa, faça o que Deus está mandando você fazer, que ano que vem você volta aqui para fazer o curso velho, depois o avançado, depois o doutorado. Sabe o que é isso, irmão? Isso é a verdadeira teologia. E Deus me levou para São Paulo. Em São Paulo era outra coisa. Em São Paulo tinha comida, tinha fartura, tinha riqueza, tinha isso, tinha aquilo, mas não tem um levanta e anda. Não tem um coração aberto para receber a palavra. Não tem um traficante que se acha desviado, todos eles se acham crente. Não tem um pastor que esteja em adultério e queira mudar de vida, todos querem continuar com as suas mulheres. Mas para eu chegar lá, eu tive que primeiro começar lá. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eu encerro aqui para a gente ir embora. Quando vocês me virem pregando sobre qualquer tema, primeiro eu orei, eu chorei, eu entendi, eu compreendi. Pode ser que muitas coisas daquela eu não tinha vivido ainda, mas eu sei do que eu estou falando. Amém, irmãos? Amém. E eu dou essa dica para os irmãos: vai pregar, irmão, pregue sobre aquilo que você vive. Vai sair tudo da sua boca. A irmã está ali, a irmã é nova convertida na questão de pregar. Mas se der para ela uma mensagem referente a cuidar da casa, ela vai ou não vai se sair bem? Mas se eu der um tema para ela sobre anjos, aí vai dar problema. Está aqui em Gesiel. Gesiel, de vez em quando, eu falo para ele: Gesiel, pelo amor de Deus, tu esquece o tema e tu pega um texto para tu ler. Aí em 2 minutos ele diz: está certo, irmão, eu vou fazer como o senhor falou. 2 minutos depois de mensagem, você descobre que ele está no tema. E aí Deus quer levar ele além e ele volta. Deus quer dar eloquência e ele está igual o padre. É assim, não é? Porque ainda não entendeu o que é sofrer a palavra. Irmão, chega em casa hoje, aprenda isso em nome de Jesus e leve para a sua vida. Pegue o tema da sua vida. Qual é? E é o tema da sua vida. Qual é? É o tema da sua vida. Qual é, irmão? Qual é, Rafael? Qual é o tema da sua vida? O que te inquieta? Qual é os seus pesos?
angústias, o que é que lhe aflige? Pegue isso, um caderno, a infinito, uma caneta BIC 07, dobre esta bolacha desse joelho no chão, converse com Deus. E eu duvido se amanhã, não vou dizer daqui a um mês, amanhã, o pastor disser: eu quero alguém aqui para pregar, você terá palavra para pregar o ano inteiro. Mas você está querendo pregar bonito, pregar tema na vida dos outros, pregar para os outros, por isso não está surtindo efeito. Pregue primeiro para você. Amém? Amém? Lembra do que eu falei para os irmãos aqui, que eu passei 9 anos e 6 meses para depois pregar a parábola das 10 virgens? É porque eu não tinha entendido ainda que Jesus estava falando comigo, que eu poderia ser a virgem tola que estava fingindo esperar Jesus, mas se eu morresse, eu ficaria do lado de fora. Quando eu entendi isso, eu digo: ei, pai, justamente no meio da Covid-19, é à toa? Tu acha que é à toa? Na Covid-19 o que estava acontecendo? Gente nascendo ou morrendo? Aí, meu irmão, na madrugada, Jesus disse para mim: está todo mundo esperando a vinda de Cristo hoje. Por quê? Por causa da Covid. O medo da morte está fazendo com que todo mundo queira aceitar Jesus. As pregações estão entrando na casa. E Jesus falou comigo: mas a Covid vai passar. E eles vão esquecer das dores. As prudentes vão permanecer dizendo: não é a Covid, mas pode ser um câncer, pode ser um infarto, pode ser um arrebatamento, uma tropeçada, um tiro, uma facada, uma bala perdida, qualquer coisa, mas ele vai querer que eu entre. As imprudentes: já passou a Covid, vamos tomar uma. Quem você não conhece que teve entubado, aceitou Jesus? Eu nunca fui lá fazer apelo para ninguém. Não fui justamente porque eu sei que o cara não queria Jesus. E hoje os que estavam entubados, quando eu falo em Jesus, bom dia com Jesus, todo mundo tem Jesus, eu também tenho Jesus, ele me livrou da morte. Tu está fazendo o que com este resto de vida? Está esperando o Covid-20? Não, eu digo: o Covid-20 pode ser um arrebatamento. Ou tu pode morrer hoje. Mas quando o cara está doente, o que é que ele faz? Na hora ele pede o quê? Chama um crente para fazer um apelo. Eu digo: isso não é um apelo. Você não quer morrer, você quer voltar para a sua vida errada. Foi aí que eu entendi que Cristo estava falando comigo e não com os outros. Amém? Amém. Qual o tema da sua vida, irmão, hoje? O Wesley é uma criança. O Wesley entende o que é sobre casamento? Não. Tem um bocado de padre ainda no conceito sobre casamento, né? Mas escolheu o celibato. É estranho, né? Criança entende sobre casamento? Quais são os temas que a criança deve pregar, estudar? Uma criança dessa, o que é que está acontecendo na mente dela agora? Tudo ao mesmo tempo. Confusão. Descobrindo a vida, descobrindo o corpo, descobrindo a mente, descobrindo a escola, descobrindo amigo. Esse é o tema da vida de Wesley. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo na vida dele. Tem alguma criança na Bíblia que ele pode se espelhar, sim ou não? Ele vai pregar sobre a ceia de Cristo, sobre a Santa Ceia, sobre Judas sendo enforcado? Não. Ele tem que pregar sobre Samuel, que se separou num mundo de perdição, de infinitude. Samuel cresceu. Isso é o tema da vida, amém? Não, eu estou passando por uma crise existencial no casamento, na família, na finança. Tu quer pregar sobre o quê? É isso aí, irmão, o tema da sua vida. Vai sair verdade disso e andar desempregado. O que aflige o coração dele? Senhor, eu estou precisando pagar as contas. E a coisa está séria, o devedor está batendo na minha porta. Opa, tem bem umas 15 passagens aqui sobre o devedor, dívida paga, Jesus ressarcindo o prejuízo, e agora na última casa você não vai ligar na primeira. É assim ou não é, Rafael? Rafael, por exemplo, estava fazendo um curso junto com a Caatinga.
estava fazendo um curso para ser soldado sem ser soldado, mas ele é um bombeiro civil. Mas ele não estava lá nem como bombeiro civil, nem como soldado, mas como fotógrafo, espectador. O que é que Rafael aprendeu lá? É isso que ele vai pregar. E se ele for pregar essa semana sobre qualquer outra coisa, não vai sair nada. Mas se na minha Bíblia é Efésios 6:10, mais sobre vós, o capacete, isso, e aquilo outro, e ele vai começar a falar sobre o soldado. A irmã Maria está ali, ela tem 2 filhos que quer vir, decide ser crente, mas ele joga bola. Ela tem um esposo que não é cristão. Sobre o que ela vai pregar? Sobre isso. Gideão está ali, trabalha de dia, às vezes trabalha de noite, às vezes corta cabelo, às vezes trabalha fechado, às vezes não trabalha fechado. Tem a esposa dele que cuida dos filhos. Então, é sobre isso, irmão. Nós precisamos voltar para a realidade. A senhora está aqui. Se vão dar a oportunidade dela para fazer o quê? Ela vai expor sobre aquilo que ela compreende na Bíblia desde o dia que ela aceitou Jesus até hoje. Quantos conselhos não tem uma senhora dessa para dar para nós? Ou ela vai falar sobre TI? Não, olha, eu tenho muitos conselhos para dar para vocês, mas eu quero falar hoje sobre inteligência artificial. Vai dar certo? Não vai. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje foi cheio, né? Está todo mundo aqui. Senhor Deus, te adoramos, te agradecemos por essas 2 horas que nós passamos na sua presença. Muito obrigado, Pai. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós sabemos, meu Pai, precisamos melhorar muito, mas o Senhor vai nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar unção. Meu Deus, que esses tipos de pregadores que nós falamos nessa noite estejam longe da nossa vida, mas que nós venhamos nos encaixar naquele tipo de pregador que ainda nós vamos estudar, Senhor, que é o pregador que compreende a Tua palavra e guarda no coração e aplica, ensina e prega. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado de pé, e eu quero profetizar nessa noite sobre a vida de todos os servos que estão aqui, que o Senhor vai dar ousadia e coragem para pregar, mas pregar a sua palavra, Senhor, da forma que o Senhor tem se revelado para a nossa vida. Pai, nós te agradecemos pelo dom da palavra que o Senhor tem despejado sobre todos os que estão aqui. Pai, eu profetizo ousadia de espírito naqueles que tinham covardia, Senhor. Profetizo equilíbrio naqueles que estavam desequilibrados. Pai, eu profetizo sabedoria naqueles que não tinham sabedoria. E que o Senhor nesta madrugada nos faça uma visita espiritual, trazendo à tona o tema da nossa vida, o que nos inquieta, Senhor, nos visita, nos constrange, abre nossa mente, abre nossa alma, abre o nosso coração para que nós venhamos compreender a mensagem antes da pregação. Transforma-nos, Senhor, em verdadeiros pregadores, que venha sair unção da nossa boca, na nossa casa, na nossa família, onde quer que nós estejamos, não só na igreja, Senhor, mas em qualquer lugar que nós formos, que o Senhor acompanhe, Senhor, derramando da sua graça sobre nós. Usa-nos, Senhor, da maneira que te agrada. Enche-nos do azeite da tua unção. Separa-nos nessa noite para esse santo ministério da palavra, que cada mensagem que sai da nossa boca, seja ela pequena ou grande, seja no evangelismo, num folheto, numa pregação, numa escritura, que toda esta palavra seja proveitosa, e que todos aqueles que receberem a nossa palavra trazida do céu, a palavra venha surtir efeito, pois é a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Em casa, Senhor, causa um reboliço espiritual. Abre as portas para os teus servos, Senhor, para os teus irmãos, para as tuas irmãs, para toda a sua família, Senhor. Abre as portas do ministério da palavra para aqueles que tinham medo nessa
encontrar um